Queridos irmãos e queridas irmãs, então, como vossa caridade já sabem, nós estamos percebendo que está havendo uma grande polêmica, e até mesmo um espírito de revolta, entre os católicos que se dizem tradicionalistas, principalmente a partir da resposta que veio agora da Santa Sé no dia 18 de dezembro, a respeito daquilo que eles estavam perguntando sobre o motu proprio Traditionis Custodes. Então vamos fazer aqui uma breve recapitulação para que as pessoas possam entender o contexto desse assunto. Então, todos nós sabemos que a Igreja Católica sempre teve a sua missa, a sua celebração, a sua liturgia, que se desenvolveu desde o tempo dos apóstolos e que se configurou em vários ritos diferentes, entre eles o rito romano, que por sua vez se tornou o rito mais difundido por causa da força missionária da Igreja Romana. Então nós também sabemos que no século XVI, mais precisamente 1570, o Papa São Pio V promulgou um missal fazendo uma revisão dos textos que eram mais seguros para entregar para toda a Igreja a celebração do rito romano da forma mais perfeita possível, conforme eles encontraram nos antigos livros, conforme eles conseguiram organizar a pedido deste mesmo Papa. Então, nesta ocasião, que foi em 1570, o Papa São Pio V estava muito preocupado com o avanço do protestantismo. E o protestantismo tem uma característica. É um movimento que não conhece a autoridade da Igreja e não reconhece também o magistério da Igreja. De tal maneira que o movimento protestante parte de uma interpretação pessoal da Bíblia. E nós podemos entender que se a pessoa faz uma interpretação pessoal da Bíblia, dificilmente essa pessoa entende essas celebrações, essas liturgias que vêm da tradição dos apóstolos. Porque nem tudo que os apóstolos fizeram, eles escreveram no Novo Testamento. E é por isso mesmo que São Paulo dizia: quando eu estiver entre vós, eu explico com mais detalhes. Então, passagens como essa das cartas de São Paulo mostram que a única Igreja de Cristo, ela foi alicerçada numa tradição apostólica, de tal maneira que somente os apóstolos e os bispos sucessores dos apóstolos sabiam exatamente como eles deveriam explicar a doutrina que eles receberam de Cristo e como eles deveriam celebrar os santos mistérios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para eles. Então é com essa lógica que a Igreja Católica assumiu o cuidado de manter os ritos que foram estabelecidos desde os primeiros séculos do cristianismo. Então foi por isso que nesta ocasião, em 1570, São Pio V não queria que as pessoas celebrassem com missais diversos e com ritos diversos. Mas ele permitiu, ele deu uma concessão para aquelas pessoas, aquelas dioceses, aquelas ordens religiosas que tivessem ritos de mais de 200 anos. Ou seja, que tivessem ritos que fossem comprovadamente anteriores a 1370. Porque justamente nessa época, em torno de 1370, é que nós temos o começo desses movimentos que nós chamamos de protestantismo. E a partir dessa época, nós já temos missais contaminados, 1370. A partir desse ano, nós já temos missais contaminados com orações que dão uma tonalidade protestante, e nós já temos também certas rubricas, certas formas de celebrar que dão uma margem a pensar que aquele rito ali não é um sacrifício oferecido a Deus,
mas simplesmente uma ceia, um banquete, onde as pessoas se reúnem para celebrar ou para rezar. Então é justamente nessa orientação que caminha o movimento do protestantismo. Ou seja, o protestantismo, na verdade, é uma negação da tradição da igreja e, portanto, acaba sendo uma negação do próprio sacerdócio e de todas as instituições sacramentais que Nosso Senhor deixou para os apóstolos. E por isso é algo muito perigoso, porque nós perdemos ali o vínculo com a verdadeira igreja primitiva, que não é possível conhecer pelos textos bíblicos, mas simplesmente por essa tradição, ou seja, por algo que vai passando, como alguma coisa que passa de pai para filho. Então é assim que a Igreja Católica se desenvolveu. Então, se nós analisamos a preocupação deste Papa em 1570, e nós analisamos a proibição que ele fez de que no futuro, qualquer pessoa, mesmo um Papa, estabelecesse qualquer outro rito diferente daquele, ou diferente dos outros que ele estava autorizando, que tinham mais de 200 anos, então que essa pessoa fosse excomungada, que esse rito jamais fosse permitido, e ainda, ele dizia, que estas pessoas que usassem esses novos ritos, que elas recebessem a maldição de Deus e a indignação dos apóstolos Pedro e Paulo. Então, uma vez que você entendeu esse contexto histórico, aqui nós vamos entrar no século XX. Nós vamos entrar nos movimentos litúrgicos que começam a destruir a liturgia. Então, isso acontece por causa de uma forte influência protestante e liberal que acompanha a igreja desde as revoluções do século XIX e que vai levar muitas pessoas, inclusive padres, inclusive monges beneditinos que estavam restaurando mosteiros que tinham sido destruídos na Revolução. E esses monges beneditinos já não tinham mais o mesmo vínculo que os antigos monges tinham com as tradições antigas, porque eles eram restaurações, eles eram coisas feitas do zero. Então, esses monges beneditinos, já no início do século XX, eram extremamente modernistas. E foi esse tipo de gente que começou a trabalhar para que nós perdêssemos o patrimônio litúrgico da igreja. E é interessante que todo esse movimento litúrgico tinha uma inspiração boa, tinha uma intuição espiritual e por isso conquistava pessoas que estavam com boa intenção. Mas por trás desta aparência de santidade, de espiritualidade e de amor à liturgia, estava ali também, de uma forma consciente ou ingenuamente inconsciente, um desejo de estabelecer uma missa que já não fosse mais aquela mesma expressão da lex orandi, como nós costumamos dizer, da Igreja Católica. Então, nessa mesma perspectiva, é que nós chegamos ao Vaticano II. Quando nós chegamos ao Concílio Vaticano II, os próprios bispos que participaram do Concílio Vaticano II, eles perceberam que a Constituição Sacrosanto Concílio, essa Constituição era contraditória, porque ela falava do latim, ela falava do canto gregoriano, ela falava da beleza da liturgia, mas ela estabelecia parâmetros que estavam fugindo das regras fundamentais que o Papa Pio XII tinha estabelecido alguns anos antes, numa encíclica chamada Mediator Dei. Mas esses demolidores da liturgia foram mais longe e não só estabeleceram esta Constituição litúrgica com esta má intenção nesse falso concílio do Vaticano II, mas eles conseguiram também, alguns anos depois, estabelecer uma nova missa que nem sequer o Vaticano II chegou a pensar.
Porque todas as coisas que essas pessoas fazem são feitas de uma forma muito bem programada. Ou seja, eles dão cada passo e eles fazem com que cada passo seja um marco para você avançar sempre um pouco mais longe. Então, por isso que nós chegamos no ano de 1969 e ali foi promulgada a nova missa de Paulo VI. E essa missa de Paulo VI, promulgada em 1969, trouxe muito problema de consciência para muitos padres no mundo inteiro. E esses padres que conheciam os verdadeiros fundamentos da liturgia católica romana, eles se recusaram a celebrar a missa promulgada pelo falso Papa Paulo VI. E a partir desse momento, então, as pessoas começaram a perceber que existia um problema. Então, como a questão litúrgica, a questão da missa, afetou muito mais os leigos do que a questão doutrinal que eles estavam também estabelecendo ali e criando uma nova doutrina para destruir a base, o fundamento da doutrina católica, então foi por isso mesmo que as pessoas no mundo inteiro, leigos, sacerdotes, pessoas bem intencionadas, começaram a formar movimentos de resistência à missa de Paulo VI. E foi a partir daí que surgiram vários grupos que procuraram conservar a missa católica de sempre, a missa que eles celebravam antes dessa pseudo-reforma litúrgica. Então, nesse contexto, surgiu o grupo que mais se destacou a partir da ação do bispo Monsenhor Lefebvre, que estabeleceu um seminário na Suíça e começou a ordenar sacerdotes, fazendo uma certa oposição a Paulo VI, a ponto de receber uma suspensão ad vinis e com isso criar ali uma espécie de cisma, na medida em que Monsenhor Lefebvre reconhecia Paulo VI e depois também João Paulo II como verdadeiros papas. Mas ele resistia, ou seja, ele queria, de qualquer maneira, continuar com a liturgia católica romana. Então é claro que, no sentido daquilo que ele procurou fazer para manter a fé e para manter os sacramentos válidos, ele teve o seu mérito que ninguém pode contestar. Então ele criou uma espécie de fórmula para resolver o problema. Se um papa é modernista e se um papa é herético, coisa que a Igreja Católica nunca teve, nunca vai ter, então nós reconhecemos que ele é papa, mas nós desobedecemos e resistimos abertamente. Então, com essa fórmula de espírito galicano, porque esse é o espírito que a França desenvolveu, resistindo aos papas, a partir principalmente do século XVII, então Monsenhor Lefebvre fez com que, a partir desse momento, surgisse essa solução galicana para o problema dessa demolição ostensiva que essas autoridades ilegítimas começaram a fazer de tudo aquilo que era católico, começando principalmente pela liturgia. Então, uma vez que aconteceu isso, obviamente que essa fraternidade de Monsenhor Lefebvre cresceu muito, mas também cresceram outros movimentos. Principalmente a partir de 1988, quando Monsenhor Lefebvre sagrou bispos contra a vontade do Papa, ou seja, contra a vontade de João Paulo II, que as pessoas reconheciam como Papa, e, portanto, fazendo ali um claro e aberto cisma com aquela igreja oficial que as pessoas pensavam ser a verdadeira Igreja Católica. Então, a partir dessa ocasião, 1988, começaram a se formar os grupos que nós costumamos chamar de grupos Ecclesia Dei, por causa do moto próprio Ecclesia Dei Afflicta,
que João Paulo II publicou na ocasião, dizendo que aqueles que não concordassem com a postura de Monsenhor Lefebvre, que viessem ao Vaticano e que teriam todo o apoio para continuar celebrando a missa tradicional e para continuar seguindo as orientações litúrgicas e disciplinares da Igreja antes da reforma do Vaticano II. Então foi assim que se formaram esses grupos, e esses grupos levantaram essa seguinte bandeira: vamos defender a tradição e vamos defender a missa tradicional, mas estejamos sempre unidos ao Papa, porque para toda essa gente, João Paulo II era um verdadeiro Papa. E assim também Bento XVI. Entretanto, quando chegou na época de Bento XVI, a coisa se desenvolveu muito mais, na medida em que em 2007, Bento XVI, com cara de bonzinho, ofereceu para todos o direito de celebrar a missa tradicional. Então quer dizer que você não precisava mais pertencer a esses grupos Ecclesia Dei, que eram grupos bem restritos, mas você podia ser um padre diocesano, você podia ser um sacerdote de alguma comunidade e você podia então retomar a liturgia tradicional de antes, sem que nenhum bispo pudesse fazer oposição. Então, nessa ocasião, em 2007, eu mesmo fiquei admirado com a liberdade que nós recebemos e eu mesmo comecei a fazer parte de todo esse movimento, levantando essa mesma bandeira. Vamos então celebrar a verdadeira missa católica e vamos defender os valores tradicionais, mas sempre em união com o Papa. Pois isso é católico. Não é possível você ser católico e estar fazendo guerra contra um Papa. Entretanto, o que aconteceu foi que todos foram surpreendidos por um argentino chamado Bergoglio, que de repente se apresenta como Papa a partir de uma renúncia inesperada de Bento XVI. E quando naquela ocasião todos idolatravam Bento XVI, pensando que ele realmente poderia restaurar a Igreja Católica e trazer-nos de volta a verdadeira liturgia e anular aquele falso concílio do Vaticano II, ele de uma vez renuncia e entrega o ouro para o bandido, como nós costumamos dizer, num dito popular, fazendo com que Bergoglio possa retomar o comando e entregar tudo nas mãos daqueles mesmos modernistas demolidores que triunfaram no Vaticano II. E na medida em que esses modernistas demolidores, juntamente com seu chefe Bergoglio, tomaram poder, então eles foram avançando e fazendo todas essas reformas que já eram desejadas desde o começo desse falso concílio. Então, quando toda essa revolução bergogliana começou a ocorrer a partir de 2013, nós começamos a fazer um questionamento. E esse questionamento fez com que muitas pessoas e muitos sacerdotes, como eu, no mundo inteiro, chegássemos à conclusão que não somente Bergoglio não é um Papa legítimo, mas nem tampouco Bento XVI, nem João Paulo II e nem os seus antecessores até João XXIII. Então, com esse tipo de conclusão, nós ficamos então embasados naquele fundamento sólido da doutrina católica que sempre nos ensinou que um Papa legítimo nunca pode nos dar uma liturgia ou um sacramento que possam fazer mal para a nossa alma. Então, na medida em que nós negávamos celebrar a missa de Paulo VI, nós também tínhamos que ter esta coerência de dizer: não celebra a missa de Paulo VI porque essa missa não é católica. E ela não é católica porque ela é instituída por um falso Papa.
E esse falso papa, por sua vez, está baseado em princípios falsos estabelecidos num falso concílio convocado por um falso papa chamado João XXIII. Então, tudo isso nos leva a uma coerência de pensamento, por mais que isso seja doloroso, porque nós vivemos gerações inteiras exaltando figuras como João Paulo II, Bento XVI ou mesmo Paulo VI, que não era uma figura muito carismática, mas era também alguém que conseguiu enganar bem. Não era uma pessoa como Bergoglio, que se apresenta hoje como uma pessoa que debocha de todos os valores da fé e da moral cristã. Então, como isso para nós é claro, então nós temos a consciência tranquila de podermos levar adiante o nosso ideal de restaurar a igreja e de manter a liturgia tradicional, segundo essa coerência em obediência aos verdadeiros papas, principalmente São Pio V, que nos deixou essa missa para ser celebrada no rito romano. Ou seja, a missa de sempre, como nós costumamos dizer. Entretanto, grande parte dessas comunidades, desses grupos, desses padres, dessas pessoas que se apresentam como Ecclesia Dei e que antes faziam essa propaganda maravilhosa de dizer: temos tudo o que nós queremos, temos a missa tradicional, temos a moral cristã e ao mesmo tempo nós estamos com o Papa. Nós não precisamos participar do cisma de Monsenhor Lefebvre. Então quer dizer que essas pessoas, eles ganharam uma grande força. Eles conseguiram muita gente e conseguiram muito dinheiro. Mas depois do motu proprio, Traditionis Custodes, todas essas pessoas estão em xeque. Porque eles não têm coragem de voltar atrás e dizer: nós estávamos errados, nós fomos realmente enganados e nós agora reconhecemos que, de fato, esses papas são ilegítimos e por isso mesmo nós não podemos obedecê-los. E como eles não têm coragem de assumir essa realidade, então eles ficam agora brigando e tentando inventar doutrinas para justificar a posição deles de desobediência diante de Bergoglio e do Traditionis Custodes. Então veja aqui que essas orientações, como diz aqui na resposta, não pretendem marginalizar os fiéis que frequentam o rito antigo, mas antes servem como um lembrete de que é uma concessão e não uma oportunidade para promover o rito anterior que já não está em vigor. Então isso aqui é um documento oficial dessa atual igreja. Então quer dizer que eu não posso promover esse rito, porque o rito já não está mais em vigor. Quer dizer, o que vocês celebram aí é considerado um teatro. Uma coisa assim para quem gosta, quem é exótico, gosta de coisas antigas, celebra aí, mas é um lembrete para esses fiéis que isso é uma concessão. Olha, eu estou te dando. Eu sou tão bonzinho que eu estou te dando essa concessão e você celebra aí esse rito que já não está mais em vigor, enquanto eu deixar. Daqui a pouco eu não deixo mais e aí nós vamos ver. Depois, na segunda dúvida, que eles chamam de dubium, é a respeito da possibilidade de celebrar não só a Eucaristia com o Missal Romano de 1962, que é o objeto da concessão, mas também os demais sacramentos previstos no ritual romano. E o próprio pontifical romano usado antes da reforma litúrgica. Ou seja, de usar o sacramento da confirmação, por exemplo, no rito antigo, e usar também o sacramento da ordenação no rito antigo. Mas a resposta é negativa. E esse aqui é o ponto mais sério. Porque diz aqui, de fato a autoridade da Santa Sé sustenta que para progredir na direção indicada pelo Papa Francisco, a permissão para usar livros litúrgicos revogados não deve ser concedida. E o motivo da proibição da confirmação é que esse sacramento foi modificado pelo Papa São Paulo VI. Segundo eles, Paulo VI, que fez todas essas atrocidades, é santo. Então esse tal santo instituiu essa modificação, claro, para tornar inválido o sacramento.
Então, é a partir daí que eles proíbem que os bispos façam confirmação no rito antigo. Agora, quando se trata da sagração, é muito mais grave, porque eles proíbem o uso do pontifical, ou seja, do livro, do ritual dos próprios bispos, justamente porque aqueles rituais do pontifical antigo, eles têm realmente as fórmulas válidas para fazer um verdadeiro bispo e para ordenar um verdadeiro padre. E como os que hoje comandam a estrutura que antes pertenceu à Igreja Católica querem destruir tudo que é válido, então eles proíbem o uso desse pontifical porque eles querem que todos os sacramentos sejam completamente nulos, como aconteceu com a Igreja Anglicana e como depois o Papa Leão XIII denunciou no século XIX, dizendo que todos os sacramentos deles são nulos. Porque mesmo que eles estejam cismáticos e fora da igreja, e mesmo que eles tivessem um Papa falso, se eles ainda usassem as fórmulas estabelecidas pela Igreja Católica, nessas fórmulas eles fariam sacramentos válidos. Mas como eles abandonaram também essas fórmulas, então até esses sacramentos ficaram nulos. Então diz ainda que, uma outra pergunta, a possibilidade de conceder a permissão de uso do antigo missal aos padres que não reconhecem a validade ou legitimidade da concelebração, que era o meu caso. Então, por exemplo, eu estava na estrutura dessa falsa igreja, mas num determinado momento eu queria celebrar somente a missa tradicional e não aceitava mais concelebrar a missa nem sequer na Quinta-feira Santa. Então, para esses padres, como eu estava ali, a resposta é negativa, ou seja, esses padres nunca terão autorização oficial de celebrar a missa tradicional regularizados com a Igreja de Bergoglio. Por quê? Porque eles se recusam a concelebrar a missa de Paulo VI. Ou seja, você tem que dar pelo menos um grão de incenso para esse ídolo, para essa falsa missa, uma vez por ano pelo menos, de participar de uma concelebração nessa falsa missa. E você está ali reconhecendo que você aceita essa falsa missa. Então é claro que nós percebemos que tudo isso daqui agora está com uma grande armadilha. E é por isso que diz que a Congregação para o Culto Divino, que é quem está promovendo tudo isso através do sucessor do cardeal Sará, que é alguém que agora está em plena sintonia com o seu chefe, Francisco, que assumiu essa congregação com o objetivo de levar adiante esse processo de demolição. Então diz aqui que essa Congregação para o Culto Divino encoraja todos os formadores do seminário a acompanhar os futuros diáconos e sacerdotes para compreender e experimentar a riqueza da reforma litúrgica. Então o que eu tenho acompanhado durante essa semana é a reação de todos esses grupos, de todos esses padres, diante da resposta que eles receberam da Santa Sé. Então quer dizer que ao invés deles perceberem que aquela Santa Sé, que antes foi o lugar da verdade e a sede do Beatíssimo Pedro, que tinha ali sua cátedra como luz para iluminar os povos, como nós costumamos dizer no exorcismo de Leão XIII, e ao invés deles perceberem que hoje tudo isso foi tomado pelo inimigo e tudo isso não passa hoje de um trono de abominações, nós vemos que essas pessoas continuam cada vez mais investindo nesse cisma galicano e provocando na mente das pessoas o sentimento de que nós podemos ser desobedientes a um Papa e de que nós podemos criticar ou mesmo ser revoltados contra um Papa legítimo. Então é isso que diz, por exemplo, o padre Claude Barth, que fez aí uma entrevista que inclusive saiu no blog Fratres in Uno, cujo título é "Devemos resistir a leis ilegítimas sobre o rito tradicional". Então a pergunta que eu faço é a seguinte: como que uma autoridade legítima
que eles dizem que é uma autoridade correta, legítima, um papa verdadeiro, pode nos dar leis ilegítimas. É possível isso? É possível um papa nos dar leis ilegítimas? Então, para que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o papado? Qual que é o objetivo do papado? É só para atrapalhar a nossa vida? Só para poder dificultar o nosso caminho para o céu? É para isso que serve o papado? Para nos dar leis ilegítimas, para nos ensinar coisas contrárias? Então, por que a gente hoje não começa a fazer igrejas protestantes, já que a gente vê que o papado nos atrapalha tanto a ser cristãos? Então, perceba como essas pessoas estão em contradição. Então, aqui, diante da pergunta que se fez ao padre Barth, a respeito dessas respostas que eles receberam agora no dia 18 de dezembro, ele responde assim: na verdade, os romanos de linha dura, olha só o que ele diz, os romanos de linha dura, quer dizer que ele responde como um liberal do século XIX, que contestava Pio IX, que contestava as determinações de Gregório XVI, por exemplo. Então ele responde como inimigos da igreja. Então nós que somos acostumados pela lógica do cristianismo católico de responder a essas pessoas dizendo, olha, nós temos que nos submeter ao Papa, nós temos que amar o Papa, nós temos que sempre acreditar que o Espírito Santo assiste o Papa. Mas ao invés de responder isso, o padre Barth vai dizer, os romanos de linha dura são extremamente determinados. E como mostra o curso programado da sua ação, o desaparecimento da Comissão Ecclesia Dei, primeiro passo, depois o questionário dos bispos, o motu próprio, no caso Traditionis Custodiae, depois uma carta do vigário de Roma, e agora essas respostas que explicitam Traditionis Custodiae. Eles claramente querem criar uma situação irreversível. Claro que eles querem. Eles querem destruir a liturgia católica. Mas ao invés do padre Barth dizer nós estamos diante de autoridades ilegítimas, ele diz são leis ilegítimas, publicadas por romanos de linha dura, cuja cabeça, cujo chefe é o que ele chama de Papa. Então quer dizer que ele está mostrando aqui para nós uma religião que não é a religião católica. Então ele diz depois numa outra resposta que a igreja é uma monarquia absoluta e que os ministros do Papa podem, em seu nome, por mandato, determinar a lei. Nesse caso, especificam a intenção do legislador. Mas ele diz depois que se o Summorum Pontífico, quer dizer, o documento de Bento XVI, constatou que a missa antiga não foi revogada e que era uma das expressões da Lex Orandi, estendendo esta constatação por suas disposições aos demais livros litúrgicos, quer dizer, o breviário, pontifical, etc., isso foi baseado num julgamento doutrinal substantivo. E aí depois ele diz, qualquer lei em contrário não tem força. Então desculpe, padre Barth, mas a sua argumentação não tem nenhum sentido. Porque se você diz que Francisco é Papa, é claro que a lei de Francisco pode revogar a lei de Bento XVI. Entretanto, na Igreja Católica verdadeira, nunca um Papa fez contradição ao outro. E aquilo que os antigos estabeleciam, os outros reforçavam. Mas, ao invés de perceber isso, e de perceber que se eles estão em contradição é porque eles são uma falsa igreja, o padre Barth simplesmente defende que a lei de Bergoglio, em contrário, não tem força nenhuma. Então ele está defendendo simplesmente que nós temos que desobedecer o mandato de um Papa, no caso, Francisco. Depois ele diz ainda o seguinte, que todo sistema se baseia na afirmação de Traditionis Custodiae, que reivindica invalidar Summorum Pontífico, mas que de fato se relativiza, assim como a liberdade religiosa pretendia invalidar o magistério anterior até Pio XII. Então perceba a afirmação desse padre. Ele é capaz de constatar que tudo que fizeram depois de Pio XII queria invalidar o magistério dos verdadeiros papas,
através de uma liberdade religiosa que é falsa e condenada pela igreja, mas não tem problema essa contradição. Vamos aceitá-los como verdadeiros papas. Da mesma forma, Traditionis Custodes anula o motu proprio de Bento XVI, mas vamos considerar que Francisco é papa. Então, para eles é mais fácil suportar um papa que está fazendo tudo o contrário do que eles desejariam, do que assumir uma constatação óbvia de que aquele que não é católico não pode ser o chefe da Igreja Católica. Coisa evidente. Então é por isso que eu vejo que nós estamos agora diante de um impasse. E essas pessoas têm que perceber que eles estão cometendo pecado de cisma. Porque se você reconhece um Papa e você propõe a desobediência contra ele, o próprio Concílio de Trento diz, você está em pecado de cisma. Veja o que a pergunta diz aqui. Portanto, devemos resistir a uma lei injusta? Resposta do padre Bart, aplaudida por todos os católicos tradicionalistas no mundo inteiro. Sim, com a graça de Deus, devemos resistir a essa lei injusta. Mesmo que isso signifique ganhar tempo. Todos deverão assumir riscos. Mas, continuo convencido, diz ele aqui, que com Traditionis Custodes, os radicais romanos, como ele chama as autoridades, que ele mesmo considera verdadeiras, os radicais romanos, começaram uma guerra que eles vão perder. Uma guerra que vai causar graves danos. Não devemos escondê-los. Devemos, portanto, orar intensamente para aqueles que terão que tomar decisões. Ora, eu diria para todos esses padres, isso não é catolicismo. Um reino dividido nunca vai subsistir. Nós não fazemos resistência a nenhum papa. Nós não desobedecemos a um papa legítimo jamais. Isso é contra o magistério da igreja. Nós devemos sim reconhecer e perceber que nós estamos diante de uma impostura, diante de um embuste, diante de uma situação que foi programada pelos inimigos da igreja, com aparências de catolicismo, com as estruturas do Vaticano, mas sem a fé. E essas pessoas não valorizam a fé. Eles valorizam as aparências. Por isso que eles são enganados. Se nós valorizamos a fé em primeiro lugar, nós vamos perceber que sem a fé, uma pessoa não pode agradar a Deus. Como diz a carta de São Paulo aos Hebreus. E se nós estamos celebrando os mistérios do Natal do Senhor, é porque nós cremos que aquele que nasceu em Belém, sem aparências de Deus, mas simplesmente na humildade de um presépio, ele, o verdadeiro Criador do universo, se revelou desta forma para nós. Para que aqueles que tivessem a fé viessem até ele e o servissem com fidelidade, foi para nos mostrar que em todos os tempos a verdadeira Igreja Católica não está nos grandes prédios, nos grandes templos, como havia na época em Jerusalém, não está nas grandes manifestações humanas de religiões poderosas, mas está numa fé sincera, humilde e fiel. Amém.